Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Renan Marcel e hoje eu vou falar sobre análise combinatória sem fórmulas. Então, se você está acostumado a resolver utilizando aquelas fórmulas de arranjo, combinação e permutação, fica comigo até o final que eu vou mostrar para vocês somente utilizando o princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo. Bora lá então ver como é que vai funcionar? Seguinte, galera, coloquei aqui para vocês um probleminha que é o primeiro problema que eu costumo apresentar para diferenciar essas situações, que é quando importa a ordem, quando não importa a ordem. Então eu acredito que aqui fica bem evidente qual situação é qual, tá bom? Então se trata de uma loja de bicicletas que está promovendo uma competição entre os seus 5 funcionários em que aconteceram 2 premiações. Uma referente a dinheiro e outra referente a bicicletas. Então, serão distribuídos 500, 250 e 100 reais para os primeiro, segundo e terceiro colocados nessa ordem, e cada um dos 3 primeiros colocados receberá uma bicicleta de um mesmo modelo. Ou seja, quem estiver ali no pódio dos 3 primeiros, se a gente fosse pensar em ouro, prata e bronze, todos vão ganhar uma mesma bicicleta, tá? Então, nessas condições, de quantas maneiras a premiação em dinheiro poderá ser feita? Bom, primeiro de tudo, se você não sabe o que é o princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo da contagem, ele diz que se você tem uma decisão a tomar e outra decisão a tomar, e isso pode ser, eu estou falando para 2, mas poderia ser para quantas fossem os casos, o total de decisões a serem tomadas é o produto, ou seja, a multiplicação entre as possibilidades em questão. Então, se eu tivesse apenas 2 tomadas de decisão, eu pegaria a quantidade da decisão A, a quantidade da decisão B, multiplicaria e eu teria o total. E é isso que eu vou fazer, tudo bem? Seguinte, gente, eu primeiro preciso identificar quantas coisas eu estou considerando. Então, nesse caso, como eu estou falando de dinheiro, dinheiro é referente à minha situação 1. Tá? Essa é a primeira coisa que eu vou levar em questão. E quando eu estou falando da minha questão 1, eu tenho 3 tipos de premiação. Uma premiação para o primeiro colocado, uma premiação para o meu segundo colocado e uma premiação para o meu terceiro colocado. Então, eu gosto de mostrar para os meus alunos os espaços que devem ser preenchidos. Então, esses espaços eu geralmente coloco esses tracinhos assim, ó, que eu estou mostrando para vocês. E além de colocar esses espacinhos, que seriam as decisões que eu preciso pensar sobre, pelo princípio fundamental da contagem, eu vou multiplicar esses resultados. E além disso, eu vejo que os professores, na sua maioria, acabam simplesmente falando dos tracinhos. Sim, mas aqui o meu diferencial, como sempre, vai ser a organização. Então eu vou colocar que existe uma premiação para o primeiro colocado, uma premiação para o meu segundo colocado e uma premiação para o meu terceiro colocado. E eu vou, inclusive, associar isso daqui às cores, para deixar não só bonitinho, mas muito mais visual para vocês, né? Para ter mais visível, né? Para vocês conseguirem perceber a diferença. Bom, pensando que são 5 funcionários, então vamos dar um destaque aqui, ó. Estou falando de 5 funcionários. Dos 5 funcionários, quantos podem ocupar a primeira posição? 5. Então, vou colocar aqui o número 5. Só que essa pessoa ela não tem como ocupar 2 posições ao mesmo tempo. Então, das 5 pessoas, me restam 4. Então, quer dizer que para a minha segunda posição eu tenho 4 possibilidades. Porque daqui para cá eu já utilizei uma pessoa, né? E aí, na segunda possibilidade, que seria a segunda premiação de R$250, eu já usei uma outra dessas 5 pessoas. Então, eu já tinha usado uma para a primeira possibilidade, para a primeira posição, outra para a segunda posição, agora me sobram 3. Então, aqui eu vou subtrair uma pessoa também, porque essa pessoa não pode estar em 2 posições ao mesmo tempo. Beleza, agora o que eu vou precisar pensar é se existe uma repetição ou não. E por isso que eu coloquei como
primeiro, segundo e terceiro, ou ainda nas cores roxo, laranja e azul. Porque se tivesse repetição, que vai ser o outro caso, eu precisaria dar um jeito de eliminar essas repetições. Mas nesse caso é diferente você ganhar R$500, R$250 ou R$100. Então tem diferença, quer dizer que a ordem importa. Então nesse caso, a ordem importa sim, ok? Por causa disso, dessas 3 posições, eu concluo que a ordem importa. São premiações diferentes, a ordem importa. Se eu precisasse classificar isso como alguma coisa, né, pensando ali na análise combinatória, quando a ordem importa, a gente está falando de um arranjo. E eu vou deixar para vocês aqui no final do vídeo um link para um vídeo, né, um card, para vocês assistirem como trabalhar com isso utilizando as fórmulas, ok? Então aqui é sem fórmulas. Gente, faça essa multiplicação. Como que eu vou fazer essa multiplicação? Não tem distributiva, tá bom? Então se você precisasse fazer uma coisa de cada vez, seria 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, mas eu acredito que a essa altura do campeonato vocês devem estar muito bons pensando nas operações básicas, beleza? Bom, agora a gente vai para outra situação, tá bom? A outra situação é a seguinte: de quantas maneiras a premiação das bicicletas poderá ser feita? Agora eu tenho que, não sei se vocês se lembram, mas está aqui, ó. Cada um dos 3 primeiros colocados receberá uma bicicleta. Então vamos colocar essa informação aqui, eu vou colocar de verdinho dessa vez, tá bom? Então agora eu estou falando de bicicleta que vai para os 3 primeiros colocados. Ou seja, continuam sendo 3 funcionários que vão ser premiados, só que agora eu vou mostrar os espacinhos e o que eu preciso que vocês percebam é que os espacinhos, o que estará lá embaixo dos espacinhos, não é mais primeiro, segundo e terceiro, mas sim bicicleta, bicicleta e bicicleta. Quer dizer que todos eles vão ser bicicleta que eu tinha colocado em verdinho, ok? E aí eu vou pensar de maneira análoga, ou seja, da mesma maneira que eu fiz para o outro. Então aqui vai ser 5 que vão ficar na primeira posição podem ganhar a bicicleta. Então já foi 1. Aqui vai ser 4 e aqui vai ser 3. Quase sempre é desse jeito, tá bom, gente? Agora você precisa pensar o seguinte: a ordem importa ou a ordem não importa? Nesse caso, tanto faz se ele foi primeiro, segundo ou terceiro, porque é a mesma bicicleta. Então aqui a ordem não importa. E quando a gente falar de uma situação que a ordem não importa, se trata de uma combinação. Se você precisasse diferenciar entre arranjo, combinação ou permutação, tá bom? E agora o que eu vou fazer? Como a ordem não importa, quer dizer que eu tenho casos de repetição. Então, tanto faz se a pessoa chegar na primeira, na segunda posição. Se eu trocar ela de posição, ela vai continuar ganhando a mesma bicicleta. Então, eu preciso eliminar as repetições. Como que eu elimino as repetições quando eu estiver trabalhando com análise combinatória? Sempre você vai dividir esse resultado pelo caso de repetições que vocês têm. Então aqui, ó, perceba que eu tenho 3 situações que se repetem: bicicleta, bicicleta, bicicleta. Então você tem 3 situações que se repetem, só que aí você precisa tomar cuidado que não é só dividir por 3, porque você não tem 3 repetições, te dão 6 casos diferentes. Eu posso mostrar isso para vocês, tá bom? Eu já mostro para vocês verem, tá? Mas, então, o que está faltando aqui? Está faltando vocês colocarem o fatorial. Então, vocês vão dividir pelo 3 fatorial, tá bom? Então, depois que eu terminar aqui, eu mostro para vocês, eu justifico por que é 3 fatorial e não 3 somente, tá? Então, o que você precisa fazer? Depois de você colocar os espacinhos, você vai verificar se a ordem importa ou se a ordem não importa, e então você vai ver. Tem casos de repetição? Sim. Se tiver, então o que você faz? Eliminar casos de repetição.
E aí, se você quiser, isso daqui foi a minha montagem. Você pode reescrever isso daqui de uma maneira mais matemática. Seria assim, ó. Tá? Como eu coloquei aquelas letrinhas ali debaixo dos espacinhos, eu não consegui ter espaço para colocar o 3 fatorial logo no denominador, tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai resolver isso daqui e você vai simplesmente abrir esse fatorial. Como? Multiplicando pelo seu antecessor, né, se eu fosse falar os termos certos, até chegar em 1. E a partir daqui, o que eu tenho? Eu tenho algumas coisas que eu posso cancelar. Ó. Esse 3 cancela com esse 2 cancela com esse 4, sobrando um 2 ali em cima, eu vou multiplicar esse 5 com 2, que vai resultar em 10. Beleza? Bom, deixa eu justificar por que eu divido por 3 fatorial e não por 3. Como que eu vou mostrar isso daqui? Vamos supor, então, veja, vamos supor que eu tenho 3 cores diferentes. Eu tenho laranja, azul e roxo. São 3 cores. De quantas maneiras diferentes eu consigo organizar essas 3 cores? Você vai ver que não são 3 apenas, são 3 fatorial. Por quê? Essa laranja ela pode estar aqui e eu trocar de posição a roxa com azul. Eu posso começar pensando, né, que eu estou falando em 3 posições, como se fosse a primeira, a segunda e a terceira posição. A primeira pode ser laranja, a primeira pode ser roxa, e aí eu vou ter que a segunda pode ser laranja ou a terceira pode ser laranja. A terceira pode ser azul ou a segunda pode ser azul. E eu posso ter que a primeira é azul, a segunda é laranja ou a terceira é laranja e a segunda é roxa ou a terceira é roxa. Então, quantas maneiras diferentes, 3 cores me renderam? Essas 3 cores me renderam 6 maneiras diferentes. Justificando isso matematicamente para vocês. Eu tenho 3 espaços. O que são esses 3 espaços que eu tenho? A primeira posição, a segunda posição e a terceira posição. De quantas maneiras eu posso colocar na primeira posição? Eu tenho 3 cores. A segunda posição eu tenho 2 cores. E a terceira posição só sobra uma cor diferente para eu colocar ali. Ou seja, o que é isso? 3 vezes 2 vezes 1 nada mais é do que o 3 fatorial que a gente já conhece. Então, eu acabei de mostrar para vocês um exemplo de por que se divide pelo fatorial e não se divide somente pelo número de repetições. E esse é um erro muito frequente. Muito, muito, muito frequente. E eu espero que vocês não errem mais, porque agora vocês viram com as coresinhas. Vocês viram como as coresinhas são importantes? Se curtiu, então, ó, já dá o like aí, porque, não é todo mundo que fala isso aí pra vocês, hein? Você nunca mais vai esquecer. E agora, a última situação. De quantas maneiras distintas você poderá se dar a classificação geral dos competidores ao final da corrida? Bom, se é uma classificação geral, a classificação geral vai envolver todos. Então, a classificação geral, eu já sei que ela envolve todos. E sempre que você estiver falando de todos envolvidos, você está trabalhando com uma permutação. E aí depois você vai ver uma situação de permutação com repetição e uma permutação sem repetição. Mas pensando em fórmula, porque se você já entendeu como elimina os casos de repetição, você vai ver que aqui vai ficar muito evidente que não tem repetição. Então, primeiro, se são todos, quantos funcionários tinham inicialmente lá no nosso enunciado? 5 funcionários, então terei 5 posições. 5 posições, então bora lá. 1, 2, 3, 4, 5. E o que eu quero que vocês façam, não porque eu acho bonito ou porque eu acho legal, é porque isso é o que vai ajudar vocês. Se vocês não fizerem isso daqui, provavelmente você pode acabar percebendo, aliás, deixando de perceber se tem repetição ou não tem repetição. Que é o seguinte,
você pode ter a primeira posição, a segunda posição, a terceira posição, a quarta posição, e aqui eu vou chamar de K, tá bom? Só para diferenciar, mas aqui seria de quarta e aqui seria de quinta. Ok? Eu sei que não é a mesma coisa, não poderia ser um... Mas é só para você diferenciar, tá bom? Então aqui seria a primeira, segunda, terceira e a quinta posição. Então veja esses espaços. Cada um tem uma letrinha, nenhuma letra se repete. E aí de quantas maneiras você pode ocupar a primeira posição? 5. E aí pensando naquilo que a gente já tem, 4, 3, 2, 1. Nossa, acho que todos os professores devem fazer essa piada, né? Piada ruim, mas é isso, funciona. Então é o seguinte, gente, ó, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então são 120 maneiras diferentes que você tem para montar essa sua classificação geral, que seria o ranking geral. Beleza? E foi isso. No próximo vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, eu vou mostrar como fazer essa mesma situação, que é uma situação que eu acho muito boa para você saber se usa todos, se usa alguns, se é arranjo, se a ordem importa, se não importa. Vou deixar para vocês aqui em cima, para vocês compararem e utilizarem com as fórmulas. Quando que é melhor usar as fórmulas ou o princípio fundamental da contagem? Depende. Então isso eu deixo para vocês decidirem e deixa o like, escreve aqui nos comentários o que você achou, porque, poxa, foi bom demais, né? E mais do que bom demais, vai ser bom demais se eu te encontrar no próximo vídeo. Então a gente se vê, eu vou ficando por aqui e até mais. Fui!